Olá, boa noite. Boa noite. Hoje teve sessão nas turmas do Supremo. Na segunda, antes dos julgamentos, houve a eleição do próximo presidente da turma. E quem acompanhou e tem os detalhes pra gente é a repórter Carla Lucena. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos. E foi isso mesmo. Essa eleição ela aconteceu no comecinho da sessão e quem vai presidir a segunda turma já a partir da próxima terça-feira é o ministro Ricardo Lewandowski. O ministro Edson Fachin, que esteve à frente dos trabalhos neste último ano, fez um balanço da gestão dele. Ele disse que neste último ano foram julgados na segunda turma 4.384 processos. Desses, 3.894 foram julgados no plenário virtual da segunda turma e 490 foram julgados presencialmente. Lembrando que integram atualmente a segunda turma os ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e o decano Celso de Mello. Vamos ver agora um trecho do ministro Edson Fachin, que agradeceu pelo trabalho aí na segunda turma, e também o novo presidente da turma, o ministro Ricardo Lewandowski. Quero agradecer imensamente, de modo genuíno, a compreensão, o mútuo respeito e a atividade que reciprocamente levamos a efeito nesta segunda turma e neste colegiado. Ao encerrar esse lapso temporal na presidência, cumpre proceder à eleição do novo presidente. Recai a escolha na pessoa do nosso ilustre colega, estimado amigo, eminente ministro Ricardo Lewandowski. Agradeço aos colegas a confiança que depositam em mim e, desde logo, assumir no compromisso de dar o melhor de meus esforços para o sucesso dos trabalhos. E ainda na segunda turma, os ministros julgaram um recurso apresentado por Roger Abdelmaci. O ex-médico foi condenado por 56 condutas de abusos cometidos contra pacientes mulheres caracterizadas como estupro. Esses crimes teriam ocorrido dentro da clínica de fertilização dele em São Paulo durante os anos de 1995 e 2008. Vamos ver na reportagem como foi esse julgamento. No recurso apresentado pelo ex-médico Roger Abdelmaci, a defesa pedia para anular a ação penal contra o cliente porque a denúncia não apontou nenhuma imputação de lesão corporal. O relator, ministro Dias Toffoli, citou trechos das denúncias, com relatos das vítimas que demonstravam como ocorriam os abusos. Ele negou o pedido da defesa e manteve o processo contra o ex-médico. O paciente, por diversas vezes, se utilizou de sua força física, aliada à sedação das pacientes e ou da posição constrangedora do exame em que se encontravam para consumar a sua concupiscência, desprezando a dignidade humana e o sistema legal vigente. Os demais ministros seguiram o relator. Como se sabe, em havendo violência real e grave ameaça, como de fato no caso houve, pelo menos com relação a funcionárias e as pacientes anestesiadas, em posição ginecológica, realmente, neste caso, não há de se exigir, para caracterizar a violência real com a devida vênia, o exame de corpo de delito. Tendo em vista os argumentos aqui expendidos pelo eminente ministro relator, para acompanhá-lo e indeferir o pedido. Há dois elementos que se colocam aqui como pilares de uma visão constitucionalizada da proteção da mulher. De um lado, a vulnerabilidade que é evidente no sentido de espelhar a fragilidade que lá se encontravam. E, em segundo lugar, a questão atinente à relação de confiança. A Justiça fixou pena de 181 anos, 11 meses e 12 dias de prisão para Roger Abdelmaci. Atualmente, ele está em prisão domiciliar.
Quem está aqui para falar sobre a sessão de hoje é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Oi, Karina, boa noite. Oi, William, boa noite. Karina, pela segunda vez o inquérito contra Agripino Maia vem para a turma para ver se é recebida, não é? Recebida a denúncia, exatamente, William. O julgamento começou no dia 8 de maio de 2018, mas foi interrompido em razão de um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, que acabou apresentando seu voto vista hoje, mas houve um empate nesse julgamento. Dos 4 ministros que estavam presentes à segunda turma, apenas o relator confirmou o seu voto no sentido do recebimento da denúncia em relação aos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e uso de documentos falsos contra o senador, e foi seguido pelo ministro Edson Fachin, e o ministro Dias Toffoli acompanhou o voto divergente do ministro Gilmar Mendes, que foi apresentado na sessão plenária de hoje. Então, houve um empate, o julgamento foi suspenso para, na próxima terça-feira, ser retomado com o voto do ministro Celso de Mello, decano, para que possa haver um desempate nessa situação. O julgamento começou, como eu disse, no dia 8 de maio, em que o senador Agripino Maia é acusado de ter recebido vantagem ilícita para manter a execução de um contrato de concessão de serviços públicos de uma empresa junto ao estado do Rio Grande do Norte e teria recebido uma vantagem no valor de R$1.150.000, que, de acordo com a denúncia, seria um dinheiro para custear as eleições, tanto para a sua candidatura, como também para a candidatura da candidata ao governo do estado do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarline, também denunciada pelo Procurador-Geral da República. Nesse caso, os ministros entenderam por votação unânime que, com relação a Rosalba, não deveriam ser recebida a denúncia. Mas, com relação ao senador, o ministro Ricardo Lewandowski, como eu disse, ratificou o seu voto para o recebimento, restando divergente o voto do ministro Gilmar Mendes. Para o ministro Gilmar Mendes, não haveria indícios suficientes para a configuração do crime de lavagem de dinheiro, julgou improcedente as imputações acerca do uso de documentos falsos. Com relação a uma preliminar que ele levantou, sugerindo inclusive o arquivamento da denúncia, entendeu que as provas colhidas a partir de colaboração premiada seriam provas absolutamente nulas e ilícitas e que deveria levar ao arquivamento do processo, já que essa colaboração teria sido feita pelo Procurador-Geral da República, Ministério Público Federal, quando de verdade deveria ser feita pelo Ministério Público Estadual. E com relação ao crime de corrupção passiva, o ministro Gilmar Mendes entendeu que, da forma como capitulados os fatos na denúncia, não se trataria efetivamente de corrupção passiva, mas sim de tráfico de influência. E considerada a pena máxima do tráfico de influência e ainda a idade já mais de 70 anos do senador, a prescrição já seria alcançada, sendo, portanto, extinta a punibilidade em razão dessa classificação. Mas vamos aguardar a próxima sessão da segunda turma, semana que vem, com a conclusão desse julgamento.